Boa noite a todos, bem-vindo à Corrente de Orações. Nós somos os operários da paz, de Ismael, de Maria, de todos os arcanjos que controla, que ilumina esse planeta azul. E nessa noite nós vamos trazer uma leiturazinha pequena na apresentação do livro Autorrealização, de Leocádio José Correia. Ele fala o seguinte, que a autorrealização é feita no exercício diário da dignidade, do bem, da verdade, da justiça. Portanto, sempre no diálogo, na relação com as outras pessoas. Assim, a experiência evolutiva ocorre a cada momento, a cada encontro humano, a cada crise, a cada reflexão. E nesse processo, não há eventos especiais, heróicos. Todos os eventos, sejam menores ou maiores, são importantes para a aprendizagem terrena. Eu achei tão bonito e a gente tem uma reflexão muito boa, porque às vezes a gente espera grandes eventos, grandes traumas, né? Mas ele está falando que é bom que a gente preste atenção em detalhes, em pequenos e grandes eventos, coisas diárias, mas que nós possamos refletir na consciência do Cristo, para que a gente possa elevar a nossa frequência, para que nós possamos nos encontrar com as pessoas no cotidiano, no diário, que a gente possa entender que pode ficar uma lição de iluminação naquele momento. Que nessa noite nós possamos tratar essas orações, esse momento de paz, como uma reflexão para Jesus. Que a gente possa realmente, com seriedade, com muito carinho, elevar as nossas mentes a Jesus. Fique conosco, todos vocês, e obrigado por estarem conosco mais uma vez nessa noite. Boa noite a todos. Que mensagem linda, né? E diariamente, em tudo que nós fizermos, nós temos que confiar que nós temos sempre a companhia do anjo guardião, do nosso mentor. Não duvidemos. Tem até aqui uma leitura de uma frase de Emmanuel, no livro Fonte Viva, que ele fala o seguinte: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se imponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Então, diariamente, como o Mário falou, a gente precisa sempre elevar as nossas vibrações, fazer o bem e nos esforçar para melhorar, porque esse esforço e com a vibração elevada, a gente tem muito auxílio, porque a gente fica mais conectado com a espiritualidade da luz. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. Começamos com essa leitura maravilhosa e confiemos, sigamos em frente e não duvidemos do auxílio divino. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que alegria estarmos aqui mais uma noite de bênçãos, uma noite de aprendizado. Sim, só para acrescentar aqui no que já foi dito, a conexão ela é essencial. E é importante também não vacilarmos, porque muitas vezes a gente pula ali, aí vacila, fica com receio. A nossa fé tem que ser uma fé mais firme, mais consistente. E isso é feito, é uma conquista humana que nós também estamos buscando. Mas existe uma diferença entre a gente se apresentar com a boa vontade para aprender e apreender, ou a gente dizer, não, é muito difícil, não vou fazer não. Né? É o que o Dr. Bezerra de Menezes falou em certa feita. O Espírito manifestou e falou, eu não consigo fazer nada disso. O Dr. Bezerra falou, também não. A única diferença é que eu estou tentando. Essa que é basicamente a
a diferença. Então, vamos manter, evitar esses vacilos de um dia e outro dia não ir, procurar ser consistente e nos esforçar para nos melhorarmos. E assim, pouco a pouco, a gente vai conseguir sim, porque nós viemos aqui com isso, e Jesus disse: nenhuma de suas ovelhas se perderá. Confiemos, meus irmãos. Confiemos, vamos então acalmar os nossos corações, silenciar as nossas mentes para orarmos juntos, irradiarmos o melhor de nós para o nosso orbe terrestre. Prece para a paz na família. Divino Mestre Jesus, rogamos que fortaleças os laços familiares para que as relações sejam cercadas de amor e respeito. Que os pais demasiadamente rígidos sejam tocados no coração, conscientizando-se de que o rigor deve andar lado a lado com o amor. Nossos filhos são seres humanos, tão imperfeitos quanto nós, e devemos ter com eles a mesma paciência que gostaríamos que se tivesse conosco. João, bispo de Bordeaux, afirmou no capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Senhor, inspira os pais a serem indulgentes e amorosos com seus filhos. Que os pais licenciosos, por sua vez, tenham consciência da importância da educação e dos limites, uma vez que a total liberdade dos filhos ensejará a desarmonia nos seus corações, fazendo com que se tornem egoístas, exigentes e insaciáveis. Mestre amigo, educador dos educadores, harmoniza as relações entre pais e filhos, fazendo com que estes tenham o carinho e a disciplina na medida certa, ensejando um ambiente familiar de paz e harmonia. Que os casais se esforcem para sustentar uma relação de amor, respeito e carinho, fortalecendo os laços que os unem. Senhor, abençoa as uniões matrimoniais. Não permitas que sejam contaminadas pela indiferença, pela desconfiança, pelos rancores e cobranças que por vezes acabam com a harmonia do lar. Que todos os núcleos familiares sejam pacificados, com equilíbrio, concórdia, serenidade e amor. Assim seja. Graças a Deus. Oração aos sofredores. Jesus, ao teu coração peço humildemente refrigério para os mais necessitados. Muitas vezes precisamos passar por uma experiência para sentirmos na alma a dor do outro, que é nosso irmão em humanidade. Jesus, que não falte pão na mesa de ninguém, porque é muito triste sentir fome e não ter, ou por algum motivo, não poder se alimentar. Vi o quadro de um restaurante lotado de pessoas se fartando em cardápios deliciosos, sem nem ao menos se importarem com aquele que perambula pelas calçadas sem um teto e sem um pedaço de pão. De todas as necessidades existentes no mundo, não ter o pão na mesa e dormir de estômago vazio é o pior de todos.
Vemos no nosso próprio lar aqueles que reclamam da comidinha feita com carinho e amor. Outros se dão ao direito de escolher o que gostam. Pensemos com carinho sobre aquele pai de família que com seu salário não consegue suprir todas as necessidades do lar. Mães que lutam para alimentar os filhinhos. Muitas se abstêm do alimento para que seus pequenos ou seus idosos não sintam fome. Ó Senhor, mostra-nos o caminho que ainda não encontramos para fazermos o máximo que nos for possível para sempre auxiliarmos alguém. Muitas vezes o dinheiro nos é escasso, mas sempre terá uma sobra, algo na nossa despensa que seja saudável para alimentar um irmão em necessidade. Esse Jesus é o meu pedido, meu lamento, onde um procedimento médico me despertou para essa dura realidade, onde a fome é a mais triste miséria humana. Sei que me ouves, que atenderás minha rogativa e que através de nós haverá o suprir de tamanhas necessidades. Não podemos salvar o mundo, mas podemos suprir a necessidade de alguém. Obrigada, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Divino amigo Jesus, em nossas rogativas de hoje, recordamos-te como outrora a falar-nos do reino de paz, a tão almejada paz, acessível a todos os irmãos que buscarem primeiro o reino de Deus. Mestre Jesus, o tempo passou e sentimos que a hora surge aguda e que nossos testemunhos são aguardados e as nossas ações aferidas pelo que se espera do fiel servidor ao seu Senhor da vinha. Nutridos por suas lições imortais e revivendo a tua magnânima presença de fraternidade e luz, nós, nesse instante, te rogamos que continue conosco e dê-nos a tua mão na travessia para essa nova era. Mestre amado Jesus, ajude-nos para que nossos esforços continuem constantes e serenos e a nossa fé alimentada por obras. Mestre Jesus, e que tua paz possa borrifar as noites ainda escuras da terra, para que possamos acompanhar o brilho das estrelas como prelúdio dos planos do Pai, para todos os que escolherem aceitar o convite claro que do alto nos chega. Mestre Jesus,
e que tua paz nos envolva a todos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Título: É o mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés.
faz mal. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, apenas sinta mais compaixão de quem precisa te humilhar e te ofender pra se sentir mais forte. É só pensar em Jesus, o tanto que ele sofreu para nos deixar o exemplo. E a gente vai conseguir, sem dúvida, devagar e sempre. Oh, Jesus, oh, Jesus, ninguém cruza nosso caminho por acaso, ninguém entra em nossa vida sem nenhuma razão. Tudo tem o seu porquê. Deus deixou a fé, o amor e o perdão. Ontem já foi e o amanhã talvez nem venha pra você. Por isso perdoe mais, oh Jesus. Bonito, né? Tão intenso isso, né? Quando essa música estava tocando, parecia que tá chamando essa família universal para que a gente entenda a mensagem do Cristo. Fica uma parte tão linda aqui, quando na letra aí fala, sabe, que Deus que inspira o médico é o mesmo que ampara o doente. Às vezes a gente esquece disso. Deus está em todos os lugares. E também aqui o seguinte, fazer o bem sem ver a quem. São mensagens que parecem ser tão simples, tão singelas, mas nós temos que relembrar isso o tempo todo. Porque nós vivemos num mundo coletivo. Quando tinha as orações lindíssimas, né? E também a música dá essa ideia da transição nesse momento, né? Que a gente vê a família no lar, né? Mas nós temos as nossas cidades, os nossos países e o nosso planeta. Se nós tentarmos entrarmos nessa frequência do amor, porque na música falou que Jesus deixou a fé, o amor e o perdão. É assim que a gente abre o coração para perdoar, para amar e para realmente viver nessa frequência que está chegando junto com essa transição planetária. Boa noite a todos, uma linda noite para todos nós, e continuemos em orações e continuemos pensando nessa simplicidade, nessas coisinhas simples que Jesus nos deixou, que foi a fé, o amor e o perdão. Boa noite a todos. Que lindas palavras, Mário. Realmente, se nós encarnados neste planeta seguíssemos, né, as orientações do nosso mestre amado Jesus, que já nos trouxe aí há tantos anos, mais de 2000 anos, com certeza o mundo não estaria aí em guerra em tudo quanto é lado, né? Então, é aquilo, nós temos as lições, nós temos esse tesouro às nossas mãos, então, que a gente possa aí ser dignos, né, de tudo isso e nos esforçar para seguir nos trilhos de Jesus. Eu quero aqui agradecer muito aqui as operárias da paz, os nossos irmãos que nos acompanham, a Maria Carmina lá do Ceará, a Marili Optis lá do Paraná, Maria Margarida de Santa Catarina, o Rafael Piedade aqui da Carolina do Norte, o Mário, o Márcio, Maria Lourenço lá do Rio Grande do Sul, a Albertina Ferreira do Rio de Janeiro e tantos outros.
Sejam sempre todos muito bem-vindos aqui, engrossando essas fileiras de energias, né, benfazejas e salutares, para irradiar aí, beneficiando nós todos. É muito lindo, é muita luz, né, que chega através dos benfeitores e são potencializados e distribuídos aí para o nosso orbe, através desses corações espalhados aí pelo mundo, no Brasil, em vários estados do Brasil, em países diferentes, né? Muito, muito grata. Boa noite a todos. Fiquem com essa energia maravilhosa. Tenham um sono sereno e um dia amanhã maravilhoso. Nós também agradecemos por essa oportunidade, é uma alegria que nos contagia. Isso não quer dizer que a gente não está doente, que a gente não tem problema, todos passamos por dificuldades, desafios do dia a dia, mas quando a gente coloca esses assuntos do dia a dia, vamos dizer assim, no estacionamento, e entramos com o coração para Deus, procurando esse foco, né? Procurando nos esforçar nesse sentido, a ajuda vem, nós sentimos isso aqui, e aí vem a alegria junto, e a gente sente que se espalha pelos lares, nos acompanham, em doses homeopáticas, energéticas, por isso que é preciso estar calmo, sereno, para sentir. Quanto mais calmo e sereno, mais a gente sente. Uma alegria imensa estar aqui, que Deus nos abençoe. E uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos.